Marisa, moro aqui no Marujá, na Ilha do Cardoso. O meu é Elza, também moro aqui no Marujá, literalmente, né? Sou nascida aqui. Na adolescência, na pré-adolescência é bem tranquilo, né? Pra mim era bem tranquilo, porque a gente sempre vivia com os nossos primos ali do lado, tudo que eles faziam, todas as brincadeiras a gente tava juntos. Chegava até a tomar café da tarde, mas na adolescência você já fica mais reprimida, né? Meu pai era muito severo, papai era muito severo. E então, para sair, eu precisava de ir, que alguém fosse pedir para, tipo, vai ter um forró, né, lá no Bar de Celestino. Eu precisava que tio Cubinha fosse lá pedir, porque era a única pessoa que o papai confiava, né? E ele tratava a gente como se fosse neta dele. E aí eu precisava que ele fosse, eu e Patrícia, precisava que ele fosse lá e pedisse: seu Pedro, as meninas, eu posso levar as meninas no forró? Pode, mas 1 hora tem que estar em casa. E era assim, e ele era rigoroso também, tio Cubinha. Ele era rigoroso que se a gente saía, claro que a gente tinha meninos que a gente gostava, né? Não namorava, mas que a gente tava de olho e a gente pedia: tio, vou no banheiro. Tá, vai no banheiro, mas volta. E aí um dia aconteceu de eu ir no banheiro e tinha um menino que eu gostava e eu fui dar um abraço no menino atrás e tio Cubinha viu e ele chegou em casa e ele contou para papai no dia seguinte. Ele contou, eu apanhei de cinta e eu fiquei 3 finais de semana sem poder sair. Tipo, sem poder sair para nenhum lugar. Eu vinha da escola, né, nos dias normais, e eu gostava muito de ir para lá, para casa de Maria, de Fátima, brincar, e eu não podia. Então eu tive que ficar ali. Aí aí depois eu já comecei a namorar, né, com 15 anos. Com 15 anos eu comecei a namorar. E aí um dia Zé veio trazer peixe para vender, era papai que comprava para tio Aldamir. E eu tava na calçada ali da frente da pousada com o Zé sentado. E bem na hora que Zé foi me dar um beijo, papai passou pro barracão e viu. E naquela hora eu fiquei com muito medo, né? Papai era muito bravo. E aí ele só foi até o barracão, voltou para casa. E aí ele falou para Margarete veio ali e falou assim: ó, papai falou para você ir para casa agora, senão ele vai vir te buscar de cinta. E se Zé quiser alguma coisa com você, ele tem que ir lá em casa falar com ele, pedir permissão para ele. Nossa, eu não sabia se eu ia para casa de medo ou se eu corria de medo de apanhar. Mas aí ele foi em casa. Ele foi em casa, pediu para namorar. Eu não pude participar da conversa, nem eu, nem mamãe, foi só eles dois. E a gente tá aí até hoje. Teve a primeira festa junina que teve aqui no Marujá, que Elma foi a noiva, Elma com o Paulão. Foi a primeira festa junina que teve aqui na escola. Então a gente ensaiou o mês todinho, né, pra ir, tinha roupa, cada um com seu par e tudo. Chegou no dia da festa junina, ele tomou todas e ele não deixou nós ir. Ele não deixou nós ir nessa festinha. Eu lembro que eu chorava muito. Mamãe, eu queria ir, por favor. E mamãe falava: se eu deixar você ir, seu pai vai brigar comigo. E era assim, né?
E aí eu lembro que a gente perdeu a primeira festa junina. E aí todas as nossas primas, todo mundo contando no dia seguinte como tinha sido e tal, que tinha a barraca do beijo, que tinha isso, que tinha aquilo. E nós não participamos. Então acho que é essa coisa de mamãe aceitar tudo. Mamãe era um amor de pessoa, sabe? Mas ela sofria calada. Ela sofria calada e ela aceitava, né? É curioso até lembrar, muita coincidência de ter um casal aqui em casa, um turista, né, semana passada, e a mulher gosta de conversar e começou a especular sobre isso, né, a minha infância, sobre como que era a vida da gente quando era mais nova e tal. E eu graças a Deus, meu pai, ele era uma pessoa muito boa demais, né? A mais ruinzinha assim, era minha mãe no lugar dele, né? Daí assim, ruinzinha que digo de segurar a gente, de não, né, não soltar desde novinhas. Tanto que a gente gostava muito no tempo era só fandango que existia, né? E como ela gostava também, e meu pai nunca foi de saída, e ela levava a gente, então sabia, tinha que fazer as vontades, chegar durante o dia, ficar, hoje eu vou lavar louça, eu vou limpar a casa, vou ajudar com meus irmãos, né? De ser a irmã mais velha de entre 10 irmãos, para à noite conquistar a velha para levar a gente pro fandango, né? E ela ia sempre com a gente, quando não ia, mandava com a minha avó, mas sozinha também meu pai não deixava, não gostava que a gente fosse também. Mas aí também comecei a namorar com 13 para 14 anos, comecei a paquerar, né? E com a mesma pessoa que eu tô até hoje, casei. E no começo meu pai não queria, não sei se porque ele não gostava dele ou porque não queria, que eu era muito nova, né, para estar já. Mas aos poucos ele foi conquistando meu pai, e tanto quando meu pai faleceu era o genro que ele mais gostava, assim, ele sempre se apegou muito a ele e minha mãe. Mas a gente foi conquistando as coisas assim. Foi uma infância meio difícil por conta de sermos em 10 irmãos, né? Mas aos pouquinhos fomos conquistando, ó. E hoje em dia é tudo melhor, tudo diferente. É bem mais. Não que aquela época fosse ruim, era uma época mais difícil, né? Digamos assim. Hoje em dia é bem mais tranquilo. Acho que é isso. Casei cedo, né? Tô com meu marido até hoje. Mas a gente passou por altos e baixos, assim, que justamente por isso, né? Vai lá, pede para namorar e logo já casa. Com 15 anos, né? Eu comecei a namorar e praticamente já fui morar junto. Eu vinha para casa da minha mãe e falava assim para as minhas irmãs: preciso de 2 pessoas que vá lá me ajudar a pegar meu guarda-roupa, porque o guarda-roupa era eu que tinha comprado, entendeu? E aí ia. Eu acho engraçado hoje em dia, mas eu acho que, na minha opinião, teria muitas mulheres que simplesmente teria baixado a cabeça e fica por isso mesmo. Eu fazia, minhas irmãs, elas pegavam um carrinho, a gente ia lá, buscava, eu morava lá na casa da praia lá, buscava meu guarda-roupa, voltava para casa dos meus pais, arrumava minhas coisas e tal, e aí passava ali um fim de semana, a gente se encontrava no forró, e aí ele veio e jurou que não ia acontecer mais e tal e tal. E a boba foi lá e, não, então você vai me ajudar a trazer meu guarda-roupa de volta. Ajudo. Ajudo. E isso aconteceu umas 2 vezes. Aí depois ele começou a trabalhar para o meu tio e o meu tio falou para ele: olha, Zé, tá na hora de você amadurecer, né? Senão eu considero você como um filho meu.
né? E ou você amadurece como, né, como homem, porque além, eu tenho você como um filho, mas ela é minha sobrinha, né? Eu, no caso. E a vida que vocês estão levando não é vida. Um homem precisa ter os pés plantados bem no chão, né? Precisa respeitar a sua esposa. E você faz essa menina aí uma vez por semana voltar para casa dos pais, no fim de semana retorna para, né, para casa de vocês. Ou você muda, ou até o seu emprego está em risco. E aí, a partir daquele momento, ele sabe, não, eu vou andar na linha e tal. E aí passou mais um fim de semana e ele foi para Cananéia. Ia ter um jogo em algum lugar, ele foi, tal. E aí aquilo foi a gota d'água para mim. Aí eu peguei minhas coisas, eu vim embora, né, para casa dos meus pais. E o irmão da Val, o Tid, tinha acabado de se separar da esposa dele, da Márcia, e precisava que alguém fosse para cuidar. Ele vendia peixe, saía para vender peixe, né? Então ele precisava de uma pessoa assim que deixasse a casa e a roupa dele em ordem. E aí eu fui para Cananéia. Fiquei trabalhando lá para ele. Eu tinha meu quartinho, minhas coisas, tudo. Ele mal parava em casa. E aí eu fiquei 4 meses trabalhando, tendo meu dinheirinho. Ia pro forró à noite e tal, no Maratayama. Aí, com a Madre Fátima, a gente era muito unidas, né? Ela ia daqui, a gente aproveitava o final de semana. Fiquei uns 4 meses assim. Mas eu sentia muita falta dele, porque eu gostava dele mesmo, né? Mas passou, a gente ficou, só que morando na casa dos meus pais. E aí ele começou a andar mais na linha, né? Aí depois eu tive, com 18 para 19 anos, eu engravidei, tive a Gabi. E aí ele realmente mudou. Tem fases na vida da gente, né? Eu tive a Gabi, eu tive o Cauê. Mas quando eu descobri o câncer, eu conheci um outro Zé completamente diferente de tudo aquilo que eu já tinha passado. Sabe? Um companheiro, um amigo, que me conhecia assim, só de olhar para mim, de não me deixar em momento algum baixar a cabeça, era sempre para frente. Não, amor, muda aí, o que você tá com essa carinha aí triste, pode me falar, vamos resolver junto. E é esse homem que eu tenho do meu lado hoje em dia, né? E não me arrependo, porque me deu filhos lindos que eu amo demais. Já passei com ele também por momentos difíceis, complicados, né, por problema de saúde. Então, eu acho que quando você consegue baixar a guarda dos dois lados, né, saber entender o outro, procurar se pôr no lugar do outro, vale a pena, né? O que você não pode é deixar ser submissa a uma coisa que não te faz bem, que te põe para baixo, que não deixa você viver, porque a gente tem que viver, e para a gente viver a gente tem que ser feliz, né? Hoje em dia eu saio, amor, vai ter um negócio em tal lugar, vamos. Amor, eu não tô afim, Zé não é de sair, né? É mais caseiro. Mas vá, pode ir. E da mesma forma ele, se ele quiser ir, ele vai. Porque ninguém é dono de ninguém, né? A gente é companheiro um do outro, mas a gente não pode decidir. Falar, não, você não vai, ponto final.
né? Você não pode, como que eu posso falar, suprimir a vontade dessa outra pessoa, porque ninguém é dono de ninguém. A minha avó que morava em Paranaguá também, um dia eu já estava com o Zé já no comecinho e ela veio para cá e ela viu uma dessas vindas minha de volta, né, para casa do papai. Ela chegou para mim e falou assim, filha, você realmente você gosta desse homem? Aí eu falei, gosto, vó. Não, não é gostar. Quando você está longe dele, você sente... O que você sente aí? Você sente raiva? Você sente vontade de estar com ele? Me explique o que você sente. E aí eu comecei a contar para ela. Aí ela falou, olha, mulher nenhuma deve baixar a cabeça para homem nenhum. Para homem nenhum. E outra coisa, se um dia você voltar com ele... E ele falar que ele vai em tal lugar, ou convidar você a ir, ou querer forçar você a fazer uma coisa que você não tem vontade, diga não. Porque você é dona de você. Apesar de você namorar com ele, você é dona do seu nariz, é dona da sua vida. Então quem decide as coisas é você. Não é ele que tem que falar sim ou não para você. Aí, minha avó Santina. Olha que coisa linda, né? Aí ela falou, e outra coisa, esse ciúme que ele sente de você não é bom. Aí ela falou, você não venha achar que os outros falam assim, nossa, meu namorado sente ciúme de mim. Não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal, porque não precisa sentir ciúme. Você é livre para você ir e vir, né? Ele também, desde que ele não falte com respeito e você também não falte com respeito com ele, vocês são livres. Então não precisa, se não der motivo, não precisa ter ciúme. Então vá cortando isso dele também, ela falou. Cabeça, E né, aí isso ficou também, né? Sempre eu ouvia minha avó falando, não baixa a cabeça. Era muito complicado, né? Antigamente as mulheres eram submissa mesmo, de estar assim, de aceitar quase tudo, né? Ela estava falando, eu estava pensando, né, nessa coisa, esse mesmo casal que teve em casa semana passada, ela gosta muito dessas histórias, queria saber das histórias aqui da gente, de quando era criança, dos meus pais, né, que ela não conheceu. Aí ela estava perguntando como que era a minha mãe, porque eu sou assim, sou muito de ficar abraçando meus filhos, meus netos, gosto dessa coisa de abraçar, de beijar. Daí ela falava, como que sua mãe era? Eu falei, minha mãe, ela era uma pessoa, todos que estão aqui conheceram ela, uma pessoa extremamente boa, um coração generoso demais. Mas acho que por conta de ter 10 filhos, ela não tinha esse tempo de ficar beijando um, abraçando outro. Tanto que nós éramos 5 meninos e 5 meninas. Eu, que sou a mais velha, menstruei sem saber o que era direito, porque não tinha essa conversa da minha mãe com a gente de explicar, ó, filha, vai acontecer isso, assim, assim, assado. Aí depois eu que fui ensinando as minhas irmãs, né, conversando com as minhas irmãs sobre isso, mas ela nunca foi E meu pai, graças a Deus, ele nunca foi essa pessoa machista, ele sempre foi uma pessoa boa demais, extremamente passivo, assim, demais, sempre foi. Mas tinha essa história. Aí eu sempre tentei fazer com as minhas filhas, com meus filhos, né, o que eu não tive da minha mãe, por conta de ter esse monte de filho, coitada, não tinha tempo, né, trabalhava em roça ainda e tudo. Tanto que a minha filha caçula, ela vive hoje com uma companheira, né, ela veio com 14 anos, ela chegou em casa e falou, mãe, eu tô gostando de uma menina, né, falou toda reprimida, com medo. Eu falei, filha,
O importante para mim é que você seja feliz, o resto, não tem esse negócio se é com homem, se é com mulher, você sendo feliz é o que importa. E o pai dela, mais ainda, uma pessoa melhor do que eu ainda. Aí deu maior força para ela, hoje ela vive com uma companheira, né, super feliz, graças a Deus. Mas é isso, né? Antigamente você não podia ouvir falar que um filho era gay ou que uma filha estava olhando para outra menina, que Deus o livre. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tenta, né? A maioria das pessoas, assim, mas ainda tem, a gente sabe que tem muito ainda, né? Machismo, muita. Mas eu acho que melhorou muito de 20, 30 anos para cá. De quando eu era criança, acho que já melhorou muito essa parte aí.